Este mundo não compreende quão alegre é meu viver, mas a Cristo quem atende, do céu pode o gozo ter, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Muito ditoso, ó, provém do amor de Deus, mas será maior meu gozo quando for morar nos céus, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor, cada dia mais chegado, eu a pátria estou de amor, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Boa noite com Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, é o caminho mais excelente que Paulo encontrou para a igreja. Porque no verso 31 do capítulo 12, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mais excelente.
Quer dizer que aquele era excelente, mas ele ia mostrar um mais excelente. E ele começa, então, no capítulo 13, dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sine que tine. Deve existir alguma versão aí que já diz amor no lugar de caridade, porque é a mesma coisa. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, que vale dizer, o amor é sofredor, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, é o amor. Te pedimos mais uma vez, ó Pai, como já foi pedido, que Tu venhas dar vida à palavra em nossos corações, em nossos corpos, em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentar-vos. Eu não quero fazer um estudo aqui sobre o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Não é bem isso. Mas eu estou vendo aqui dois lados de uma mesma pessoa. Uma pessoa podendo falar as línguas dos anjos, podendo profetizar, podendo conhecer todos os mistérios e toda a ciência, tendo fé para transportar montes, mas sem amor ainda. E se ela tem amor, então ela teria exatamente esses dois lados, essas duas coisas preciosas. No parágrafo 163 até o 174, nós vamos ler da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. A união invisível da noiva de Cristo. Não é bem um apanhado sobre os dois livros da vida e o livro da vida do Cordeiro. Não é para esse fim. Muito embora isso venha alimentar também esse conhecimento. Nós temos que associar todos os estudos que nos dão conhecimentos
que não vão influir no nosso rapto. Por exemplo, saber se Saul foi salvo ou não faz diferença no nosso rapto, na nossa diferença. Saber quem foi a mulher de Caim não faz diferença nenhuma. Então, esse tipo de coisa, ela é natural para nós, os humanos, queremos saber. Mas o mais importante é tomarmos conhecimento destas coisas exatamente quando o Espírito Santo quer nos dar, porque ele o faz associando alguma coisa à nossa vida vivida. Então vamos ver aqui quando o profeta diz: seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto num livro da vida, e todos seus feitos foram escritos também nele. É meio difícil. É meio custoso. Seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto num livro da vida, e todos seus feitos foram escritos também nele. Isso me faz lembrar aqui Apocalipse, capítulo 20, não? Capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, tudo que nós fazemos nessa primeira natureza está escrito. Está gravado. Isso terminaria com muitas pelejas, muitas questões, muitas demandas, porfias. Por quê? Quando nós vamos julgar um caso, várias vezes nós encontramos sempre alguém jogando a culpa no outro. E o outro, por sua vez, revida jogando a culpa naquele outro. É difícil encontrar um que diz: bem, eu quero analisar só a minha parte então. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei aqui, eu errei ali. Agora, se por causa disso eu não posso ser perdoado, eu não posso ter vida, eu tenho que morrer, então estou aqui. É custoso isso aí. Então nós nos pomos a nos defender, e às vezes até pôr em dúvida, negar. Nós passamos a negar coisas que falamos e que fizemos em autodefesa. Mas não adianta, porque está tudo escrito. Está tudo gravado, está tudo filmado. Se o homem pode filmar cenas, quanto mais Deus. O profeta diz na mensagem, o fundo, clamo fundo, no filme, ele disse naquela oração: deixa eu ouvir a minha voz clamando contra o pecado naquele dia. Então, todos os seus feitos foram escritos também nele. Tudo que tens feito sob essa natureza foi posto num livro chamado o Livro da Vida. Vocês notem em Daniel, quando ele vem ao anjo de dias, a um ancião de dias, cujo cabelo era branco como a lã, milhões de milhões vieram com ele para ministrar a ele, a noiva. Ministrar a noiva. E então os livros foram abertos, e um outro livro foi aberto.
o qual era o livro da vida. Já ali há santos. Ali há santos. Há do verbo haver. Existem. Já ali há santos no livro da vida. A igreja, a noiva. Outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Agora, porém, quando fosse separado dessa união por morte espiritual, teus desejos naturais de vestir shorts, vestir roupas de homens, etc., pintar a face, cortar seus cabelos, desejo de prostituir, desejo de estar comungando com o mundo. Então, teus desejos naturais é ser intelectual, homem inteligente, conhecer algo melhor que o outro. Está no parágrafo 166. Isso era o que Eva queria, ela queria exatamente isso. Então ela encontrou. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Essa é a própria coisa que ela queria. Bom, você diz, você é meio 2x4 pregador de pé ali e me diz, eu tenho obtido PhD, títulos, formaturas, defende tese, LI. Então são reverendos. Isso simplesmente te aparta mais de Deus. Cada vez que acrescenta um desses títulos, doutor, reverendo, fulano e tal, PhD, te aparta mais de Deus. Isso é certo, isso é verdade. Eu já contei a história do esquife aqui, mas aquele catedrático ficou impressionado. Foi com o que aconteceu lá, porque ele disse, o pregadorzinho analfabeto, então ele disse que o esquife era um apito que Jesus tinha. Que quando Jesus tocava aquele apitinho, então se o morto levantava, ele tinha um apitozinho no pescoço. Isso foi lá em Anápolis, né? O irmão Zé Berto gosta dessa experiência. Mas o esquife era o caixão lá, né? Aquilo que é o esquife, tocou no esquife, né? Mas ele entendeu que Jesus tocou o apito, o esquife. O homem está lá sacudindo a cabeça. Meu Deus, o que é isso? Mas depois o que aconteceu? Pessoas lá na frente chorando, pecadores sendo arrependidos, enfermos sendo curados. E aí? E agora? Como é que nós vamos fazer? É isso mesmo. No 167 ele continua dizendo, isso era o que Eva queria. Essa é a própria coisa que ela queria. Bom, você diz, você é meio, então, eu sou PhD, LI, essa coisa toda. Bom, isso te aparta mais de Deus, cada vez que acrescenta um desses. Isso é certo, isso é verdade. Bem, isso é o que Eva escolheu. Ela estava grávida com essa classe de gravidez. Isso é o que a igreja é hoje em dia, escolas bíblicas, intelectuais. E notem, cada um em desacordo com o outro. E aí entram as polêmicas. Nunca vão chegar a um acordo, porque sempre existem os dois lados da fatia, diz o profeta. Uma grande confusão e exatamente igual ao que a Bíblia dizia. Babilônia, vira Babilônia. Às vezes a mente da gente vira uma Babilônia, vira uma confusão. Não é bem o meio ambiente que nós criamos, com as polêmicas, mas a sua mente pode virar uma Babilônia, pode virar uma confusão.
quando ela se torna especuladora. Você pode se confundir. Agora, isso não afeta a ninguém que queira saber uma coisa assim, uma pergunta. Não é isso. Entenda bem. Não tem nada que misturar as coisas. Bem, isso é o que Eva colheu. Ela estava grávida com essa classe de gravidez. E isso é o que a igreja é hoje em dia. Escolas bíblicas intelectuais e resultado, Babilônia. A noiva sabe onde ela está. Parece que o irmão Branham, certos assuntos, parece não, ele liquida certos assuntos, como a pergunta sobre o dízimo. Ele disse: um cristão é dizimista. Pronto, liquidou. Ele não tem que buscar Malaquias e Velho Testamento e Novo Testamento e aquilo outro. Ele diz: um cristão é dizimista. Pronto, encerrou o assunto. Liquida o assunto. Por quê? Essa palavra é o que é perfeito. Aniquila as conjecturas, aniquila os próprios dons de ver, de interpretar, de profetizar, de coisas assim. A noiva sabe onde ela está. A noiva sabe. Inclusive, a hora presente do seu ministério, a condição do tempo que está vivendo. E ela sabe quando o Espírito, que é soberano, diz: faça, não faça. Ela é muito pequena, não haverá muitos salvos. Ela é muito pequena em número nesta era. Não haverá muitos salvos, somente uns muito poucos. Você diz: bom, disseram milhares. A Bíblia diz que são milhares. Sim. Porém, tem vindo ao longo de 2000 anos em cada era onde surgem. Por isso nós mostramos sempre o quadro das eras. Cada era dessa teve milhares deles, quer dizer, formam milhares ao término das 7 eras. Então, ele afirma: sim, porém também tem vindo ao longo de 2000 anos em cada era onde surgem. A era de Lutero, e este grupo, e então morreu e se denominaram. Então Wesley, então vem os pentecostais, e assim sucessivamente todas as ramas exteriores de batistas, presbiterianos, metodistas, nazarenos, peregrinos da santidade, e assim sucessivamente. Vem. Todas essas se dividiram daí como uma folha. Porém, recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Aleluia! O sistema esteve um dia no talo lá do pé de milho, mas hoje ele está seco. A vida está no grão. Não podem ver onde estamos parados. Eles não podem ver. A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. Esse povo luta e deseja ser como a primeira igreja. O mesmo Jesus na forma da noiva, o mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. Ela deseja ardentemente isto. Todas as mulheres que desejaram filho na Bíblia alcançaram. Desejaram ardentemente. Filhos especiais, filhos palavra. Então, se ela deseja o filho, ela vai ter o filho. Ela pode ser estéril hoje, pode estar seca, velha, acabada.
em fase contraditória, mas ela vai ter esse filho como Sara teve. A mesma palavra sugada através destes e vem aqui e sobe a cabeça. E toda essa vida que atravessa por aí, levanta seu povo e agora está se formando numa cabeça para o rapto. O rapto é o arrebatamento, é um rapto porque o mundo não perceberá. E toda essa vida, falando disso amanhã, pela noite, ou na noite seguinte, o Senhor permitindo. Quando, por meio da morte espiritual, você é separado de sua primeira união. Você é separado de sua primeira união. Aqui volta o assunto inicial. Você é nascido de novo e casado novamente com a nova união espiritual, não sua vida natural das coisas do mundo, mas de vida eterna. Aquele germe que estava em você no princípio te encontrou. Agora, teu antigo livro desapareceu com tua união antiga. Agora teu nome é antigo, tem sido trasladado. Agora vocês dizem, quer você me dizer que meu antigo livro, Deus o colocou no mar de seu esquecimento. Você está perfeitamente de pé diante de Deus. Agora, seu nome está no livro, no novo livro, não no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro, o que o Cordeiro redimiu. Agora, pela sua presciência, ele o fez antes da fundação do mundo, sabendo que o Jacó seria Jacó, mas já o amou antes que ele nascesse, e já aborreceu Esaú. Pela sua presciência. Aqui no Apocalipse mesmo, capítulo 21, verso 27, ele diz: e não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Então, o 174 ele diz: não o antigo livro de sua união natural, porém você é uma nova noiva. Aleluia! Sua nova vida está no livro da vida do Cordeiro. Seu certificado de matrimônio, aleluia, onde toma posse seu verdadeiro germe eterno do princípio. Daí então, onde parte aquela autoestima da moça, do rapaz, da mulher, do homem, ela passa a se autoestimar, porque ela sabe que ela tem um compromisso de fiança com Jesus Cristo. Isso é muito profundo. Aqui no quarto selo, no parágrafo 59, ele diz, no parágrafo 60, esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, certamente sairão. Por isso Jesus está ali esperando em sua obra como mediador, até que entre essa última semente. Então ele tem um lado da coisa que é reservado exclusivamente para esse fim. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. Então não tem o que conjecturar. Agora eu quero voltar aqui para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Obrigado. Essa chuva vai trazer frio, né?
Às vezes tem hora que eu vejo que eu sou profeta. Estão dizendo que a chuva vai trazer frio. A primeira vida de Abraão. O que tem a ver isso aqui com 1 Coríntios capítulo 13? Eu vi um quadro muito importante sobre isso. A primeira vida de Abraão, a segunda vida de Abraão, se podemos classificar dessa forma, em um confronto com 1 Coríntios capítulo 13, o caminho mais excelente. Paulo está dizendo, essa palavra já estudamos, é o cari, que vem do grego, quer dizer amor. Então diz caridade, caridade não é dar quilinho de arroz, fazer caridade. Não é isso, não, isso é esmola. Ninguém se salva por dar esmola, ainda que desse todos os seus bens para os pobres, ainda que desse seu corpo para ser queimado pelas pessoas. Isso é um lado muito excelente, muito importante. Falar línguas, interpretá-las, é claro, profetizar, conhecer mistérios e ciência, ter fé que transporta a montanha. O que Abraão teve, perfeitamente. Só que com tudo isso aqui, ele ia secando a cada dia que passava. Ora, ele é o pai da fé. Isso é tão bonito, eu vi isso assim, eu falei, é tão simples, eu falando isso para a igreja, eu posso deixar a igreja ir embora depois. Sair satisfeita, feliz com isso. Porque nós já estudamos aqui sobre essa primeira natureza. Aqui entraria os Romanos capítulo 7, que quando Paulo disse, ali a partir do verso 12, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. Porque os adventistas invocam a lei sobre si, e com isso eles invocam a morte. Primeiro, os Gálatas, capítulo 13, os adventistas já estavam penetrando lá, esse espírito adventista, misturando graça com a lei. E às vezes nós lavramos a nossa própria sentença. Não há nada que o homem combata que não está em si. Não há nada que Paulo pregou que não estivesse nele. Não há nada que eu pregue que não está em mim, como homem. Não há nada que você refute, que você condene, que não esteja em você. Simplesmente, como diz o médico, é um vulcão que está adormecido. Alguma coisa o detém ali. E é com razão que o irmão Branham disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Por quê? Porque aquilo está em mim. Todos os males os quais nós aborrecemos estão em nós, na matéria, na carne. Agora, uns sujeitam uma coisa ou umas coisas, porém não sujeitam outros. Naquilo que eles sujeitam, então eles passam a condenar os outros. Aí vem a mensagem, e você? Quando o irmão Branham disse para aquela mulher, e você? Então nós não podemos proferir juízo, porque nem o Senhor Jesus trouxe juízo. Ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Existe um dia reservado para o juízo, o dia do trono branco, julgamento do trono branco, quando todos serão julgados, se é que
não foram apagados aquelas coisas, vão ser julgados por elas, se elas não foram apagadas. Mas então, por exemplo, eu não bebo, não fumo, então eu condeno quem fuma e bebe. Mas eu minto. É uma corrente. A corrente, ela não é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então você pode ter virtudes e dizer, isso ali eu não faço, o profeta disse, disso aí eu não sou culpado, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu não sou culpado disso que eles estão fazendo, mas eu também sou culpado, culpado no mínimo, culpado no máximo. Isso nos poria em temor reverencial. Por quê? Nós passaríamos a conhecer-nos a nós mesmos e nunca seríamos fariseus legalistas. Agora, é claro que quando existe um ofício para pregar, um ofício sacerdotal, aquele ofício prega, condena o pecado pelas raízes, independentemente de quem quer que seja. Não é o homem, é o sacerdócio. Billy Paul mesmo disse que seu pai, quando estava no púlpito, em outras palavras, ele era uma pessoa. Quando ele estava fora, ele era outra. Não que ele fosse um malvado lá fora e um santo aqui na frente. Não, não era isso. Quando ele estava no homem, William Branham, ele era mole. É isso que é, em outras palavras, não é? Então, uma vez o Otávio nos falou aqui daquele tenente que não aceitava nenhum soldado chegar atrasado de forma alguma, mandava para a cadeia na hora. E um dia ele próprio chegou 5 minutos atrasado, ele próprio teve que bater sua condenação. Nós temos que estar em temor. O profeta vivia em temor. Quando a mulher de um evangelista dele telefonou para ele, dizendo uma certa coisa que seu marido estava fazendo, ele disse assim, ore por ele, irmã. Desligou o telefone. Você não vê o profeta alarmado com o que as pessoas fazem. E ele podia ver tudo que você faz escondido. Ele disse, eu posso ver até os pensamentos, as intenções dos corações. E se eu fosse falar tudo que eu vejo, haveria morte. E quanto acidente, quanto desastre não haveria. Então, conscientizando que nós temos essa natureza que Paulo manifesta aqui, que o profeta está mostrando aqui, e o próprio Abraão, com toda a fé que ele tinha, sendo o pai da fé, tinha a ponto de se apostatar e mentir. Desde que o homem se apostata e minta, como é que ele pode condenar depois o adúltero? Ele não estava a fim de condenar. Agora, quem obtém graça é completamente diferente. Foi ele quem mentiu, foi ele quem apostatou, e ele quem mentiu, quem ia morrer era Abimeleque no lugar dele. O mesmo aconteceu com Davi, e até hoje acontece. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo nunca perdeu essa consciência. Nunca. Bem como o irmão Branham. Quando ele estava naquela unção tremenda do Espírito, ele disse, eu não sou culpado disso, mas também sou culpado. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Com aquilo ali, ele aniquilou a questão do pecado. Pecado não tem tamanho.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, verso 14. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Eu estou fazendo uma coisa que eu não quero, então eu estou consentindo com a lei que é boa. E vejo a morte da minha carne. Ele nunca alimentou esperança de salvar a sua própria carne, seu sangue, quando ele escreveu: e a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ah, bom, eu não quero fumar, mas fumo. Não, você não vai chegar a isso. Aí seria uma brincadeira, né? É claro. Se nós queremos pegar as coisas por aí, é problema individual, pessoal. Nós não temos que estar cercando daqui, cerca dali. Não. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então ele não aceitou ninguém idolatrá-lo. Parece que é um sermão que estava justificando erros, falhas. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero parar de beber, mas não consigo. Era isso que estava acontecendo com ele? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vai muito da noção do que seja mal. Porque pensar errado a respeito de alguém é mal. Julgar alguém no pensamento é mal. Por isso o profeta diz que nós erramos 10.000 vezes por dia. Isso aqui é para quem não perdeu a consciência do que é mal. Não perdeu a consciência do que é sua carne. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, isso é igual o veneno da cobra, que se massacrou a cabeça dela já, e ela ainda está mexendo todo o tempo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, lá dentro. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele não perdeu a consciência de que o pecado estava em seus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a vida de Abraão, vamos dizer, a primeira vida de Abraão, secou. Secou. Cada dia que passava, sendo ele o pai da fé, envelhecia mais. Sara, por sua vez, estava nele, casada com ele. Não era uma mulher que estava simplesmente junto com ele, mas estava nele. Porque Jesus estar na igreja é uma coisa, estar nela é outra. Jesus está, Deus está no mundo, nas flores, nos rios, embora poluídos. Ele está no oxigênio, ele está nas igrejas. Ele está com elas, ele está nelas, com elas, está com elas. Agora, ele só está o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não recebe, porque não... Mas ele habita convosco.
e estará em vós. Cumprindo assim o mistério tríplice. Deus, Pai, sobre nós. Filho, conosco, está conosco. Espírito Santo em nós. Então se cumpre. Ele está em você, sujeitando estas coisas que estão nos seus membros. É a única maneira de sujeitar. O espírito religioso também sujeita. O espírito religioso faz santas, faz santos, faz freiras. Não tem mulheres mais santas do que as freiras. Em vestido, então, em veste, não tem como. As muçulmanas, elas não estão mostrando os joelhos por aí, com saias rachadas, não. Elas não mostram nem o tornozelo, os tornozelos. Santas. Espíritos religiosos fazem santos. São homens que passa vergonha na gente. Eles dão lição de moral na gente. O profeta chegou a dizer, eles têm coisas que nós não temos. Mas vamos ao fato da primeira vida de Abraão. Agora veja, Abraão podia dizer, gente, olha, eu fiz tudo isso. Inclusive, lutei contra 5 reis, fiz tudo isso. Aqui o 1 Coríntios 13, direitinho. Mas sem o amor eu não sou nada. Sem o amor eu estou perdido. Eu estaria incompleto. E essa escala não existiria se não viesse o Isaac. Porque Abraão é fé, Isaac é amor. Tanto que ele fez. Tanto que ele creu. Mas se não tivesse o Isaac? Bom, eu fiz Ismael, que isso? Um selvagem. Eu tive concubinas, e é isso que você fez. Você teve filhos, mas não teve o filho. Então o que veio complementar, realmente, enquadrá-lo em 1 Coríntios 13, foi o Isaac. E o Isaac não dependia de si. Porque quando ele podia construir, fazer o Isaac com Sara, Sara não lhe deu condição. A igreja não dá condição para o próprio Deus. Tem que vir essa metamorfose. E esse amor, esse Isaac tem que vir realmente para aniquilar tudo. Tudo aquilo que nós podemos fazer. Veja que quando o filho veio para Abraão, ele já não podia fazer mais nada. Nem ele próprio. Muito menos Sara. Por que Deus não abriu a madre de Sara enquanto nova? Enquanto Abraão era novo e podia gerar o filho, o Isaac? Mas aquilo tinha que ser aniquilado. Tudo que ele podia ser, tudo que ele podia fazer, tinha que ser aniquilado. E se você quiser, vai ser assim. Se você não quiser, vai ser assim. Eu não quero. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Mas é dessa forma. Abraão, fé. Isaac, amor. Sem esse amor nós não conheceríamos a graça, que é o Jacó. A graça é Jacó. Amei Jacó e aborrecia Esaú. Sem essa graça nós não conheceríamos a perfeição, o José. Então veja, sem a fé não conheceríamos o amor. Sem o amor não conheceríamos a graça. Sem a graça, não conheceríamos a perfeição. O que vale dizer, mais uma vez, sem Abraão não teríamos Isaac. Sem Isaac não teríamos Jacó.
Sem Jacó não teríamos José. Então, queiramos ou não, nós estamos exatamente nesta fase. Você quer saber qual é a fase que estamos passando, que estamos sofrendo? É a fase que Abraão sofreu. Nós somos filhos de Abraão. E Pedro chegou até a dizer, da qual vós sois filhas, se referindo às irmãs, diz, vocês são filhas de Sara. É muito claro que Sara chama o marido de Senhor. O que talvez não fosse necessário. Amor, querido, meu velho, bem, seja o que for, mas que o respeitasse, o reverenciasse como Senhor, como esposo. Mas ele está falando da igreja, tendo Jesus como Senhor. Pedro pegou lá dizendo, da qual vós sois filhas. Vocês não devem estar preocupadas com aparatos, com vestidos, com joias, que ele está dizendo ali. Mas o homem encoberto no coração, quer dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando eu vi isso, eu fiquei estimulado. Eu fiquei estimulado por quê? Porque é uma verdade que ninguém pode dizer, bom, isso aí é um jogo até bom, um jogo de Bíblia. Não, não é um jogo de Bíblia. Quando o profeta nos trouxe esses tipos, nós entendemos melhor o que significam os tipos para nós. Tipo não falha quando dado pelo profeta, quando reconhecido pelo profeta. Então, sem Abraão, não teríamos Isaac. Sem Isaac, não teríamos Jacó. Sem Jacó, não teríamos José. Sem fé, não teríamos amor. Sem amor, não teríamos a graça. Sem a graça, não teríamos perfeição. Então, ele podia fazer tudo. Como Paulo disse aqui, falar a língua dos anjos, conhecer mistérios, dar os bens para os pobres, fazer tudo, excelente. Mas o mais excelente seria só vindo o Isaac, o amor. Esse aí é a pedra de coroa. Agora, não dependia de Abraão. Abraão ficou perplexo, assustado até. Sara não pôde admitir, chegou a sorrir, zombar de si mesma. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas não é o que nós estamos dizendo. Quem sou eu? De que forma que eu vou no rapto? De que forma que eu vou alcançar esse Isaac? Da mesma forma que Abraão alcançou. Da mesma maneira que Sara alcançou. Perguntas e respostas. Eu não guardei o número, é número 1, né? Parágrafo 51 por aí. Deus vai transformar a igreja como transformou Abraão. Como transformou a Sara. Então a forma é a mesma. Ele disse, se Deus agiu um dia dessa forma, então Ele vai agir novamente da mesma forma. Ele vai transformar essa igreja e então ela, no pensamento, transportará dimensões. Perguntas e respostas. Número 3, 242 também. Vamos inclinar nossas cabeças.
Pai bendito, Deus amado, a Tua graça é a razão de estarmos aqui, aprendendo e ouvindo estas coisas. Nós queremos permanecer com todos os propósitos em nossos corações, mas aqueles que o Senhor tem posto em nossos corações, aqueles que o Senhor tem nos dado pelo Teu Santo Espírito. Muitas vezes nós não temos confiança de recebermos determinadas dádivas, determinadas recompensas aqui na terra. Conforme Jesus disse, receberia 100 vezes mais aqui na terra. E quando essa recompensa vem, a gente às vezes fica duvidando. Sara estava duvidando de si mesma, não do Senhor. Eu descreio, é de mim, é da minha carne. A irmã também, o irmão também. Mas nós cremos na Tua palavra, cremos no Senhor, cremos que a oração que já foi feita pelos doentes já foi respondida. Cremos que a palavra tem cortado como espada de 2 gumes e tem alimentado as almas. Ajuda-nos a permanecermos em temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome, porque assim, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.